Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Coloca no grupo que a gente está ao vivo, glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos todos. Esperar mais outras pessoas chegarem nessa live. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, cantar louvores ao seu nome. Vamos discutir sobre um assunto muito pertinente para os nossos dias. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente lança o tema da nossa conversa, o tema do nosso debate. Que a gente possa abençoar todos, uma palavra abençoada do seu coração para a sua vida. Pedir aos nossos amigos que já estão nos assistindo que possam divulgar suas redes sociais, que possam divulgar a live, ok? Nós vamos falar sobre superando o medo. Amém? Vamos discutir sobre superando o medo. Glória a Deus. Bem-vindo a todos. Vinícius, seja bem-vindo. Márcia, Maricéia, Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos. Divulgue aí nos nossos canais da igreja. Divulgue aí, por gentileza, nos grupos da igreja, ok? Para que possamos aí alcançar o máximo de pessoas possíveis no culto de novo. Amém? Em nome de Jesus. Bem-vinda, Luciana. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto o pessoal está chegando, vamos orar ao Senhor. E vamos começar sobre o tema de hoje, que é superar o medo. Ou supere o medo, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença. Na Tua presença há segurança, Senhor. Na Tua presença há paz. Na Tua presença há alegria. Na Tua presença, Senhor, nós podemos nos sentir seguros. É a Tua presença, Senhor, que nós clamamos nesse momento. Senhor, encha, Senhor Deus, a nossa vida da Tua presença. Oh, glória. Ó Deus, queremos sentir, Senhor Deus querido, a Tua gloriosa presença, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria, ó Pai. Aqui nós estamos, Senhor, essa noite reunidos, Pai, em Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, que cada vida, que cada um possa sentir a Tua presença, Senhor, em suas casas, Senhor Deus. Ó presença gloriosa, Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Senhor, que possamos sentir a Tua glória, que possamos sentir, Senhor Deus querido, a Tua manifestação. Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Venha operar, Senhor Deus, sobre nós a Tua glória, a Tua graça. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, Deus. Visita, Senhor, cada um, visita cada um, visita cada um. Oh, presença maravilhosa. Oh, Espírito Santo, querido, aleluia, com a Tua manifestação, com a Tua glória, ó Pai. Ó Senhor, o que mais precisamos é da Tua presença, Senhor. Faz-se presente nos lares, Pai, que estão em conflito. Faz-se presente nos hospitais. Visita a nossa irmã Osilda. Visita, Senhor, nossos irmãos que estão nos hospitais, as pessoas que estão internadas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, em Tuas mãos. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas, ó Pai. Opera, Senhor, a Tua glória. Opera, Senhor, a Tua cura. A Tua presença é que cura, Senhor, os traumas da vida, da alma. Oh, aleluia.
Eu sei que somos, Senhor, vasos de barro, não somos merecedores da tua glória e presença, mas, Senhor, o que rogamos, o que queremos é a tua presença. Oh, Espírito Santo, traga a tua presença em cada família, em cada lar. Senhor, traga a tua presença. Oh, Deus, alabado, ok? Senhor, traga a tua presença, Espírito de Deus. Visita, Senhor, o coração contrito. Visita, Pai, o coração, Senhor, em desespero, ó Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Visita cada lar, visita cada casa, visita o Ministério ID. Visita, Deus, o teu povo nesse momento. Teu povo que nos assiste, Senhor, nesse culto, Senhor, nessa live. Sopra, Deus, o teu Espírito, Senhor, sobre cada um. Sopra, Deus, o teu Espírito sobre cada um, é o que pedimos, ó Pai. Oh, Ramanaraca, Surrimenirá. Espírito Santo, vá, Senhor, dessa nação, tudo que não é do Senhor, traga justiça à terra, visita os lares do teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vamos louvar o Senhor, cante conosco. Tudo está preparado aqui. Glória a Deus, aleluia. Tu és, oh, aleluia, o único motivo que me fez chegar. Cante conosco. Os filhos já estão chegando aqui. Já somos dois ou três ou mais. Oh, Espírito Santo, visita, Senhor, o teu povo. Visita os meus amigos pastores. Visita as igrejas dos meus irmãos, ó Pai. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, minha glória pra sempre. Teu é o domínio do Brasil, Senhor. Teu é o domínio dessa terra, ó Pai. Cante. Teu é o reino. Profetiza essa glória nessa terra. Profetiza essa glória nesse país. Visita os meus irmãos pastores do exterior, Pai. Ser com todos eles nesse momento. Não há outro como o Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro, aleluia. Só tu és o Senhor. Só tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Senhor do Brasil. Tu é o Rei do Brasil. Não há outro como Deus. Adora o Senhor. Aleluia. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha
Cante conosco. Deus está nesse lugar. Eu quero que a tua oração, você que está assistindo esse culto, seja: Senhor, traga na minha casa, traga na minha vida a tua presença. Oh, aleluia! Queremos sentir tua presença, Senhor. Aleluia! Eu te dou, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
Queremos ver tua presença. Queremos ter também. Amado, vem. Então vem. Amado, vem. Então vem. Amado, vem. Então vem. Amado, vem. Cante a tua face. A tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ver a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ver, Senhor. Então vem, amado, vem. Então vem, chame por Ele, clame por Ele. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem, beija-me com tua glória. Vem, beija-me com tua glória. Vem, Espírito Santo, abraça a vem, beija, Senhor, com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar. Sopra Deus, sopra Deus, me consumir. Me consumir. Meu Deus, de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro, consuma, Deus, em nós a tua vontade. Queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Até me De dentro pra fora, até
essa presença gloriosa e maravilhosa venha, Senhor, consumir de nós tudo aquilo, Senhor Deus querido, que de verdade atrapalha, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor, e que possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe Patrícia, Deus abençoe Paulo Silva, Deus abençoe Diele, Jaqueline, Muniz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, a todos os outros demais irmãos que estão vindo. Nós vamos aqui conversar um pouco sobre o medo, sobre superar o medo, causas do medo e como a gente pode, biblicamente, vencer o medo. E você pode participar dessa live, você pode fazer sua pergunta, você pode participar, colocar pedido de oração. Nós estamos anotando os teus pedidos de oração, para que ao final nós possamos então orar por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Márcio, pastor do Ministério MID, aqui em Padre Miguel, o MID. Está aqui ao meu lado o vice-presidente, o Renan, e aqui à minha esquerda a secretária da igreja e ministra de adoração, a Dayana Fialho. Nós estamos cultuando ao Senhor por meio de lives, por meio da internet, por conta da quarentena, e é muito bom tê-los aqui conosco para participar desse bate-papo, dessa conversa, participar desse culto, ok? Onde podemos dirimir certas dúvidas, dirimir certas situações e viver o melhor da palavra de Deus para nós, porque podemos chegar aqui com muitas palavras e palavras, são meras palavras. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz para obter, para conseguir o seu fim. A finalidade da palavra de Deus é libertar, porque a Bíblia também nos orienta que a verdade ela vem e ela liberta. Muito bem, você que nos assiste, nós queremos conversar sobre o medo, superar o medo. Nós vivemos aí momentos de profundo medo, porque sempre apontam picos de situações, apontam o pico da doença, e as pessoas ficam alarmadas, as pessoas ficam com medo. A gente viveu ondas de medo no Rio de Janeiro, por exemplo, ondas de violência, isso também causa medo. A gente vê e curte o medo de certa maneira, no mau sentido, porque a gente não tem informações, a ignorância muitas vezes faz suscitar na gente o medo também, a falta do conhecimento, por isso que conhecer liberta, porque quando conhecemos a verdade nós somos libertos do medo, e a Bíblia nos vai dar subsídios maiores para que possamos vencer o medo. Eu quero ler um texto escrito pelo Dr. David Cornfield, que vai definir o medo, Como esse doutor define o medo? Ele diz o seguinte: o medo é um desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. A definição do Dr. David Cornfield. Eu vou voltar à definição dele, que diz que medo é como um desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Embora o medo seja um instinto natural, evidentemente de autoproteção, em demasia ofusca a nossa visão, nos paralisa. O medo provoca o isolamento da pessoa, provoca um desgaste emocional e pode levar a pessoa a perder o contato com a realidade e bloqueá-la emocionalmente. Sendo assim, é preciso superá-lo com algumas atitudes. Mas antes de entrarmos nessas atitudes, onde iremos aprender a superar o medo, eu quero debater aqui com os irmãos sobre quais causas poderiam, ou quais outras causas poderiam trazer o medo, quais outras causas podem suscitar o medo à nossa vida, quais outros motivos podem suscitar o medo, ok? Vamos lá, Dayana, Renan, o que vocês... Boa noite. O que pode suscitar o medo eu acredito que as lembranças elas podem trazer o medo à tona. Como foi dito aqui, o medo ele também
ele é muito importante para o ser humano, porque se o ser humano não tivesse medo, ele seria uma pessoa sem limites. Ele enfrentaria tudo e qualquer coisa, e o seu corpo ele provavelmente pereceria e levaria ele até a morte. Mas, tratando do medo, onde ele pode causar uma paralisia no ser humano, o que vai além do medo? A nossa capacidade de tentar. Se a gente tiver medo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar numa situação inerte, né? Nós vamos ficar na zona de conforto eterna por medo de tentar. Deixa eu te contar aqui. Então parece que o medo pode ser dividido de duas maneiras, né? Aquele medo que é salutar, aquele medo que nos conduz a uma certa proteção, nos resguarda de situações, e o medo que provoca doença, né? O medo que provoca mal. E aí, Ana, o que você acha? Pai do Senhor para todos, graça e paz. Eu acho que o medo, para mim, funciona. Porque eu vou explicar. O medo, para mim, é um mecanismo, como a nossa irmã falou, de defesa. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida, e se nós não tivermos esse mecanismo, a gente tropeça, ou a gente, sem querer, é atropelado no meio da rua. Porque tem gente que não consegue atravessar a rua sem que esteja inundado por outra pessoa. Existe o medo de diversas coisas. Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de andar sozinho, tem pessoas que têm medo de ficar entre quatro paredes. Então, eu acho que quando chega o ponto da pessoa não conseguir se locomover por causa desse dispositivo de defesa, a ponto de paralisar essa pessoa, a ponto dessa pessoa não conseguir tomar atitudes, isso começa ao meu ver, isso começa a aparecer com doença, uma doença. E se a pessoa não tiver o controle, né, a pessoa vai ficar paralisada. Pois é, então a gente pode dividir assim, que tipo de medo que pode, por exemplo, provocar coisas boas para nós, né? Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E para o judeu, o temor do Senhor é entendido de três maneiras. O temor daquilo que a gente tem, porque pode trazer justiça a nós, né? Porque a gente só tem medo, só teme, né? Aquilo que pode trazer para nós peso de justiça, né? O temor que pode, por exemplo, ser explicado dentre outro tripé, o temor do respeito, né? A gente respeita a pessoa que é mais velha, a gente respeita a pessoa que está sobre nós, e por respeitar a gente pode temê-lo, pode ter medo do bom sentido. E a terceira é ter medo mesmo, porque a Bíblia também diz, né, que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Eu não estou falando aqui do evangelho que é chamado de supergraça, né? Do evangelho que se prega na supergraça, vem como estás e fique como estás. Não, eu estou falando do Deus que é justiça. Então eu temo Deus que me ama, mas também eu tenho medo dele, porque ele pode, além de matar o meu corpo, ele me lançar no inferno. Está escrito. Então eu respeito, amo a Deus com todo respeito de uma autoridade sobre a minha vida. Então, isso vai provocar em mim o quê? Com que eu caminhe e ande nos bons caminhos. Ora, se eu tenho medo de passar naquela rua porque é escura, aquilo pode me livrar de ser assaltado, pode me livrar de sofrer algum dano. Então, existem medos que provocam em mim, que provocam em nós, situações de proteção, né? Situações que vão trazer benesses para a gente. Não é isso? Sim ou não? O que você acha? Vamos falar só do medo que... Vamos falar só sobre o medo que provoca o lado bom, depois a gente fala do lado mal do medo? Então, o lado bom é quando eu era criança e minha mãe dizia: se você for para a rua, você vai ficar de castigo e eu vou te dar uma surra. Então eu ia para a rua, escondido dela, aí quando diziam para ela que eu tinha ido para a rua, realmente ela me batia, me botava de castigo, porque era uma proteção. Ela dizia: se algo acontecer com você, eu não vou saber onde você está e não vai dar tempo de eu te socorrer, porque eu estou no trabalho. Então, como você citou, o Senhor ele acaba nos dando uma advertência, uma ameaça, vamos dizer assim, para que a gente não se perca, para a nossa própria proteção. Então a gente tem medo de desobedecer a Deus, que era para ser dessa forma. A gente tenta obedecer às leis do Senhor para que não perecemos
nem o corpo físico e ainda mais a alma, né? Pois é um tipo de medo que traz pra gente segurança. Não é isso? De certa forma, é um medo que traz segurança. Mas eu não quero só ficar no medo que traz segurança, eu quero falar no medo que provoca coisas ruins. Não é isso? É o medo que traz fobias. Eu estou falando de fobia. É sobre esse medo que nós vamos tratar na palavra de Deus, né, Renan? O medo que traz fobias. O medo que nos paralisa. O medo que nos ofusca a visão. Não é o medo, por exemplo, de estar seguindo uma certa obediência. Não, eu estou falando do medo que nos ofusca a visão, que nos paralisa. Por exemplo, o mundo está paralisado. O mundo parou por causa do medo do Covid-19. E de verdade, vou ser muito franco com vocês, eu não conheço muito do Covid-19 não. Mandaram só eu ficar em casa para não pegar Covid-19. A grande realidade é que nós devemos ler muito sobre o Covid-19, mas também, por outro lado, não sabemos se o que está sendo divulgado sobre o Covid-19 é tudo que ou tudo que se diz respeito ao Covid-19. Então, por falta do conhecimento, tenho medo. Por falta do conhecimento, eu tenho medo. Por falta disso, eu vou ter medo. Eu vou ter medo porque estão dizendo que esse negócio, se eu respirar e pegar um morro, outros dizem que é uma gripezinha. Qual lado que eu fico? Então, a ignorância, a falta do conhecimento provoca em mim medo. E esse medo não é salutar, esse medo não é bom. Eu quero preservar a minha vida, entretanto, muita gente hoje está dentro de casa já deprimida, muita gente hoje está em depressão em casa, muita gente está tendo problemas psicológicos em casa por conta da quarentena. Adquirido por causa da quarentena, e antes a pessoa nem tinha isso. Exatamente. Ou tinha um pequeno grau. Sem conhecer lá a fundo. Um pequeno grau, alguém disse, então isso se tornou o quê? Psicológico. Em algumas famílias, a depressão e entre outras doenças psicológicas desenvolveram dentro da própria casa. Pois é. Vamos lá, Maria Sebastiana, Mauricéia, Márcia, o pessoal que está aí nos assistindo, vocês podem colocar aqui na live, vocês podem colocar perguntas, podem participar, ok? Que nós vamos aqui conversar com vocês também, ok? Coloquem aí quais outros fatores que provocam esse medo que não é salutar, um medo que não promove proteção e segurança, porque há o medo que promove proteção e segurança e o medo que provoca doença. O que eu estou falando aqui com a galera aqui nessa live é do medo que provoca o quê? Doença, que provoca fobia, né? Tem gente que tem medo de tudo, tem medo de ficar em quarto escuro, tem gente que tem medo de barato, sair, né? Tem gente que tem medo de tudo, tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo da morte. E esse medo é o tipo de medo que nós precisamos cuidar, é o tipo de medo que nós precisamos nos curar dele. Esse medo nos paralisa. Você tem medo de quê, né? O que te trava, o que te para, você, né? Tem medo de quê? E você, Mauricéia, tem medo de quê? Maria Sebastiana, Leila, tem medo de quê? Vamos lá. Eu acho que eu tenho medo de ficar sozinha no escuro. Medo de ficar sozinha no escuro. É um medo que paralisa. Não é um medo que promove o espanto, é o medo daquilo que não se observa, daquilo que não se vê, o medo do além, né? E você, Ana, tem medo de quê? Qual o seu medo que te paralisa? E aí, Ivone, qual é o seu medo? Você tem medo de quê, Ivone? Mauricéia? Vamos lá, pessoal. A Márcia tem medo de tudo. Daqui a pouco ela conhece. Eu conheço uma irmã, a Márcia, daqui da nossa igreja. Ela tem pavor, medo, ojeriza de lagartixa. Então, qual é o seu medo? Qual é a sua fobia? Eu estou falando da fobia que nos paralisa, da fobia, do medo que causa para a gente dano, que ofusca a nossa visão, que promove nosso isolamento, ok? Interpessoal. E você, não tem medo de quê? Eu tenho medo de ficar sozinho. Por incrível que pareça. Sozinho na vida, sozinho dentro de casa? Sem ninguém ao meu redor. Sem as pessoas que eu confio. Tenho muito medo. Tá vendo? Esse é o tipo de medo que paralisa. Ser abandonado. Então, assim, a gente quer criar aqui subsídios, ok? Para que possamos vencer esse tipo de medo. Porque esse medo causa na gente um desgaste emocional. Tem gente que tem medo. Olha só, eu conheço uma pessoa que tem medo de perder a pessoa que ama.
vive a morte da outra pessoa sem que ela tenha morrido. Meu Deus. Chora a morte da outra pessoa, sem que ela tenha morrido, porque tem medo de perder a outra pessoa para a morte. Então vive o sofrimento da morte antes da morte chegar. Olha só que coisa horrível, que coisa terrível. Então esse tipo de coisa, Mauricéia vale pavor de quê, Mauricéia? Vamos lá. Olha lá, a Ivone Santos tem medo de estar dentro do elevador. Mauricéia é medo de rã. A Mauricéia tem pavor de rã. Tá vendo? Então, outros medos. Se eu ver uma rã, a Mauricéia fica paralisada. Ok? A Ivone tem medo de ficar dentro do elevador. Imagine a Ivone dentro do elevador, o elevador trava, para. Já fiquei presa no elevador. Fiquei bem, por sinal. Não tive problema não. Claustrofobia, né? O nome dessa fobia. Então você vai observar que existem vários medos que a gente precisa vencer, porque são medos que nos causam desgaste emocional. Tem gente que tem medo, por exemplo, de perder o amado. A Márcia tem alguns medos que não entende, aí fica difícil até para eu entender. O Giovanni tem medo de sair de casa, mas o que é? Me ajuda aí. Entendi o que ele falou. Márcia tem medo de répteis e insetos. Eu acho que a Márcia tem medo de tudo. Muito bem, o Giovanni tem medo de sair de casa. É isso? Me vê aí, depois me comenta aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho muito importante a gente... Medo de sair de casa Só tem quem está acompanhando. só quem está acompanhado. Tem medo de sair de casa só quem está acompanhado. Explica melhor aí, Giovanni, por gentileza. Então assim, você vê que o medo, Me deu um leque. esse medo te para. Tem muito o que dizer do medo. Medo do escuro e vem o medo sentimental. Às vezes a pessoa não tem medo de bicho nenhum. Ela não tem medo de nada, mas aí quando vem a área sentimental, algo muito pessoal, aí ela paralisa por esse medo, igual o pastor citou. O medo de perder alguém, o medo de enterrar a pessoa. Eu não entendi muito bem aquele lance. Chora a pessoa. Chora a morte da pessoa sem a pessoa ter morrido. Então. Quer ver um medo muito comum? Vocês que são mães, Paula, Mauricéia, a Dayana, a Inês. Medo na primeira gravidez. Nossa. A mãe quer ficar deitada o tempo todo. Tem mulher que tem medo de perder o seu filho na primeira gravidez. É verdade. No segundo joga bola, sobe a seu No segundo filho vira laje, joga bola, corre para lá, mas no primeiro filho fica lá inerte, respira de medo. É verdade. Porque o medo paralisa, né? O medo paralisa, o medo causa esse tipo de coisa. O medo causa esse pânico, né? E precisamos vencer esse medo. A Luciana, a Herculano, diz que mora sozinha, ficou doente e ficou com medo de morrer, pedindo forças a Deus. E tem medo de ficar doente sozinha. Olha, a gente vai falar aqui como você pode vencer esse medo. O Vinícius está dizendo que a internet não está boa. Ele tem medo da internet não ficar boa. Será que é isso? Não. Pô, bota essa internet para ficar boa aí, Vinícius, para participar. A Mauricéia tem medo de RAM, ok? A internet aqui não está boa? Vê aí como está o Wi-Fi. Aqui está boa, aqui está bem. É a internet de vocês aí, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, esse medo causa para nós terror. E o terror traz para a gente paralisia. O terror traz para a gente o quê? A falta de percepção do amanhã, a falta de percepção do futuro, ok? E nos rouba a visão dos sonhos. O medo nos rouba o sonho. Tem gente que tem medo de conquistar coisa. Tem gente que tem medo de ficar rico. Costumou ser pobre. Tem gente que tem medo de se desviar. Continue com esse medo. Tem gente que tem medo de ser crente. Tem gente que tem medo de crente. Crentofobia deve ser, né? Ué. A Maurícia tem medo de lacraia. A Elane tem medo de quê? Isso aí, Elane.
devemos ter coragem. A coragem não é ausência de medo, mas é encarar. Muito bem. Mas assim, ainda vamos chegar nesse tópico. Mas eu quero saber, Laína, você tem medo de alguma coisa? De que medo você tem? Medo de quê? Giovana tem medo da solidão. Que coisa linda, né? Ficar sozinho não é legal. Ainda bem que tem a Luciana do seu lado aí, para te dar uns beijinhos, te dar um carinho aí, né, meu amigo, meu irmão, meu decano. Então você tem aí claramente a presença do medo que pode nos paralisar. E a pior coisa é quando nós sentimos esse medo e sentir esse desgaste emocional. E o desgaste emocional causa uma coisa muito pior que é chamada de ansiedade. Tem gente que nem dorme por causa de ansiedade. Meu Jesus. Ok? Então olha só como uma coisa provoca a outra. Tem gente que está com medo, ok? De como, por exemplo, vai criar o filho, do futuro do filho. E isso causa um outro problema, que é a ansiedade. A Bia tem medo de altura. Eu também tenho, Bia, medo de altura. Também tenho. Eu tenho um pouco. Eu tenho medo de altura. Bem pouco. Entendeu? Então, o medo vai provocando em você outras doenças. A ansiedade também é outra doença. E vamos lá, Renan, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. O grande problema da ansiedade é desacreditar no cuidado de outrem. Olha, o filho menor, ele não é ansioso. Por quê? Porque sabe que a sua mãe vai cuidar dele. Mas nós que somos agora bem-vindos à vida adulta, né? Temos medo. Temos medo do desemprego, temos medo de não ter o que dar para os nossos filhos no amanhã. Temos medo de não ter dinheiro de pagar as contas. Estamos com medo da situação do Brasil. E esse medo causa ansiedade. Mas a Bíblia diz: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então confia nele, tenha confiança. Confia em Deus, porque Ele confia. Ele confia de certa maneira que nós iremos depositar toda a nossa confiança nele. Só um minutinho, vou pedir que coloque uma jarrinha de água aqui, porque a voz está ficando rouca. E ainda, com a emoção desgastada, provocando ansiedade, provocando esse desgaste emocional, nos levando a perder contato com a realidade. Porque todo mundo que tem medo cria em si mesmo a realidade dele. Sim ou não? Por exemplo, a Márcia, a Mauriceia, deve olhar para uma rã, para uma lagartixa e ver o Godzilla. Olha para a lagartixa e vê o Godzilla. Olha para a rã e vê o Godzilla também. Porque o medo faz com que a pessoa crie uma outra realidade. A realidade dela, a realidade do medo. Exatamente. O Vinícius Vasconcelos, ele tem medo de ficar sozinho, pois hoje ele pode afirmar que tem a sua esposa e filhos e o irmão dele ao seu lado. Que coisa linda, né? Muito bem. Por favor. Cheio de barato. E aí, Renan? Eu acho importante a gente frisar nesse quesito de o esposo ou o namorado ter medo de perder a sua companheira, porque nós vemos aí na mídia muitas coisas ruins acontecendo, a ponto de o companheiro aprisionar a própria esposa dentro de casa, ou quando a própria esposa, a própria companheira não aguentar mais ficar enclausurada, a ponto de fugir e largar o companheiro, né? De tanto não aguentar ficar aprisionado dentro de casa, ou de tanto apanhar, né? É uma questão muito complicada essa, mas eu quero pegar somente superficialmente dessa questão do medo. Porque o medo aprisiona. O medo ele aprisiona. E quando você está passando por esse momento de medo e não conseguir controlar sua própria vida, né? A ponto de não conseguir controlar a própria vida, as pessoas que estão ao seu redor acabam que convivem com essa coisa ruim,
medo. Mas, Muito bem, então vamos voltar com esse assunto aqui. Olha, a Elaine Cristina está dizendo assim, Renan, no momento meu maior medo é morrer e deixar os meus. Quando eu foco nesse pensamento, eu fico ansiosa mesmo. Procuro não pensar nisso, Elaine. Eu acho que esse é o medo da maioria das pessoas, não é isso? Perder o seu ente querido, não é isso? E isso nos traz ansiedade. Mas nós devemos estar preocupados, não preocupados com isso. Nós devemos depositar a nossa confiança em Deus e procurar realmente vencer esse medo. Mas o que eu quero continuar conversando com vocês é exatamente a criação dessa outra realidade que o medo causa. Eu falei aqui, vou dizer a palavra já. Eu falei aqui que a Márcia e a Mauricéia, quando olha para uma rã ou olha para uma lagartixa, deve ver o Godzilla. E você, Diana? Vai lá, o que você quer falar sobre o medo que nos traz uma outra realidade? É um universo paralelo. A gente cria situações que não existem. Eu disse que eu tenho medo do escuro. Você imagina o que a minha mente cria quando eu estou sozinha? Eu estou vendo até demônio, que tem alguém atrás de mim, e eu estou vencendo essa barreira desde a infância. É óbvio que existem outros medos maiores do que esse, mas o escuro até precisa ser tratado, mas eu estou indo bem. Muito bem, deixa eu só dar uma pausa aqui. Pai, bem-vindo, papai, bênção, Deus abençoe o senhor, tá? Amo você, um beijinho pra mamãe, amém? Deus abençoe. O assunto é supere o medo. Então a gente falou sobre o medo que causa proteção, o medo que é salutar, e agora nós estamos tratando do medo como fobia, o medo que traz paralisia, que traz desgaste emocional, e o medo que provoca a partir daí, outras doenças, como a ansiedade, por exemplo. Então, se o senhor quiser participar, pai, qual é o seu medo? Medo de que o senhor tem? Não é? Todo mundo que está nos assistindo aí pode participar, respondendo aí, ok? As nossas perguntas. E aí, qual é a realidade? Quando você está no escuro, qual é a realidade que você cria, Daiane? Eu crio muita coisa. Eu tenho alguém dentro de casa, eu escuto até sons. Vai me dizer que ninguém nunca passou por isso. Você está no silêncio quando acaba a luz na casa, na rua, e você está ouvindo os barulhos, tem alguém abrindo e fechando a janela. Eu fico, Senhor, e olha que eu sou crente. Senhor, eu oro, por que esse medo não sai de mim? Mas eu ainda estou nesse processo. Quando eu acendo as luzes, quando a luz finalmente chega, eu vejo que não é nada daquilo. Eu fico, meu Deus, que mundo estou vivendo? Pois é, imagina no escuro. Quando eu era criança, minha mãe tinha na casa aquelas máquinas de encerar, de enceradeira. E minha mãe pegava roupa de papai deve lembrar disso. Bem-vinda, minha querida Cristina, coloca aí o seu medo, por favor, tá? Coloca aí o medo, você tem medo de quê? Ok? Voltando aqui, aí minha mãe pegava a blusa do meu pai, passada, para o meu pai trabalhar no outro dia, e pendurava na passadeira. E a passadeira ficava no pé da minha cama. Quando eu despertava de noite, tinha alguém ali me olhando. Eu ficava paralisado, eu ficava com muito medo daquilo, porque eu imaginava de verdade. A mente da gente, quando está com medo, ela cria outra realidade. É aquela realidade virtual, uma realidade fictícia, uma realidade hipotética, cuja realidade precisa ser vencida no acender das luzes. Nós precisamos acender a luz. A Daiane precisa acender a luz. Qualquer medo que você tenha, você precisa vencê-lo no acender das luzes. É o acender das luzes do conhecimento que vai fazer com que você vença o medo, ok? É o acender das luzes que vai revelar a realidade, o real da coisa, né? Por exemplo, quando acender a luz, a Mauricéia vai ver que não é o Godzilla, que é a rã. Quando acender a luz, eu vou ver que não é um monstro que está ali, é simplesmente uma passadeira com uma camisa. Quando a Daiane acender a luz, ela vai parar de escutar vozes, vai parar de ouvir passos dentro de casa, vai parar de sentir presença de alguém. É o medo que cria isso, o medo causa isso.
O medo provoca isso. Então a gente precisa acender a luz. Acenda a luz da realidade. Eu quero nesse momento trazer, ok? Algumas atitudes que precisamos ter para vencer o medo, ok? A primeira que eu trago aqui na discussão é: desenvolva a sua fé em Deus. Desenvolva a sua fé em Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4. Quem pode ler para mim? 1 João capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A renúnios tem ansiedade provocada, ok? Evidentemente por aquilo que você espera no futuro. A ansiedade nunca é provocada pelo que você vive no presente. A ansiedade ela é vivida e ela é provocada pela desesperança de que temos no futuro, ou por aquilo que esperamos. Então somos ansiosos por desejar e por querer algo no futuro. Oi, Ana, beijo, filha. Pelo medo do futuro, e isso nos causa ansiedade, ok? Vamos ler o texto. Desenvolva a sua fé em Deus. Quer vencer o medo? Desenvolva a sua fé em Deus. Vamos lá. 1 João 5, 4. 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. São 4? Isso, tá vendo? Você quer vencer? Tenha fé. Vamos voltar aqui à experiência da Dayana no medo do escuro. O medo do escuro te paralisa e te impede de levantar e ir lá no teu octo e acender a luz. Já aconteceu isso, hoje não, mas já aconteceu. Não já aconteceu? Eu fico embaixo da coberta até hoje. Então o exemplo que eu dou é: a fé te faz levantar e acender a luz. É a fé que faz você vencer. Tenha fé de que não é nada, é apenas um sentimento, é apenas um medo. Tenha fé em Deus, porque Deus vai te livrar desse medo. Amém? O que é fé, Renan? A fé é uma certeza, né? Sem a gente ter visto algo concreto, né? Importando, né? O que a palavra de Deus diz é: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Nós temos fé que Jesus Cristo vai voltar para buscar a tua igreja. Verdade. E nós esperamos isso. Olha só que interessante, Renan, agora. O medo me cria o quê? Uma realidade virtual. Mas a fé também me cria o quê? Uma outra realidade. Outra realidade. E geralmente, Renan, a realidade é diversa. Enquanto o medo cria o Godzilla, a fé revela que é uma rã. E quando o medo mostra que o escuro é pesado, a fé mostra que a luz é leve. Então, aprenda, em nome de Jesus, a criar outras realidades através da fé. Comece a viver a partir de hoje através da fé. Não viva o desemprego, viva o emprego. Se veja no emprego. Tome posse do emprego. Não viva a doença, viva a cura. O medo traz, ok? A sensação. A fé cria uma outra realidade. Então crie outra realidade na sua mente, nas suas emoções, através da fé. Que a fé te traga cura, que a fé te traga libertação, que a fé te traga novidade de vida. Transforme a realidade do medo pela realidade que a fé traz. A fé vai trazer outra realidade e viva essa realidade. Quer falar? Um versículo em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz que não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Súplicas com ação de graças. Você vê que o melhor remédio para preocupação é a oração. E eu sempre pedi a Deus para poder me dar coragem, me encorajar. Quando eu tive quando a Camila nasceu, eu precisei encarar o medo
para poder cuidar dela. Imagine eu e Camila sozinha dentro de casa, no escuro. Eu falava, Senhor, eu preciso de encorajamento para poder vencer esse medo, porque hoje eu não estou sozinha. Então, o que é o melhor remédio é a oração, e a oração alimenta a minha fé, porque o medo e a fé não podem ser escritos na mesma linha, porque eu preciso ter fé para encarar o medo, e o medo ele pode paralisar a minha fé. Pois é, bem-vindo, Leandro Silva, meu irmãozão. E aí, Leandro, qual o medo que você tem? Tem medo de alguma coisa? Tem medo de quê? Do Flamengo não ser campeão? Tem medo de quê? Fala aí que fobia você tem. O tema hoje é supere o medo. Então aqui a gente falou em primeiro momento, ok? Da primeira atitude que eu devo ter para vencer o medo, ok? Que é desenvolver a fé em Deus. E falamos que a fé me tira da realidade que o medo me causa. A fé me joga para uma outra realidade. E a realidade da fé é a melhor que possamos viver. É a realidade da fé, ok? É a realidade da fé, pai, isso mesmo. Se não fosse a fé, o Daniel teria sucumbido na cova dos leões. Não é? Se não fosse a realidade da fé, Moisés não teria, por exemplo, vencido o medo de encarar Faraó. Se não fosse a realidade da fé, Elias não encararia os profetas de Baal. Se não fosse a realidade da fé, Abraão não entregaria isso. Se não fosse a realidade da fé, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. A multiplicação dos pães e peixes. Se não fosse a realidade da fé, não haveria multiplicação dos pães e peixes. Fé, aleluia! Oh glória, Lázaro não seria ressurreto. E se não for a realidade da fé na tua vida, a tua vida não vai ser abençoada. Você precisa ter atitudes de fé. Você precisa ter atitude de fé. Oi, Michele, tudo bem? Michele Tavares é sua irmã, né? Aí. Bem-vinda, Michele. Dá uma alô para sua irmã, Renan. Bem-vinda. Isso aí, bem-vinda, irmã do Renan. Deus abençoe. Então, a realidade da fé é a realidade que nós cristãos devemos viver. Porque o medo te paralisa, mas a fé te faz andar. Isso. O medo rouba os teus sonhos, a fé faz você sonhar. O medo rouba as tuas esperanças, a fé faz você esperar no Senhor e conquistar aquilo que você espera. Em segundo lugar, além de desenvolver a sua fé, não tire os olhos do Senhor. Olha só que interessante. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 2. Repita comigo: não tire os olhos do Senhor. Quer vencer o medo? Não tire os olhos do Senhor. Lê para mim, Renato. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Está vendo? Jesus venceu a morte. E hoje ele está onde, gente? Sentado onde? À destra do Pai. Ou seja, ele reina. Quero falar de um episódio aqui, Daiane, o episódio de Pedro. Vamos lá? Veio o vendaval, né? Jesus vindo com ele pensou que fosse um fantasma, temeu. E ele pediu ao Senhor alguma comprovação. Se é o Senhor mesmo, diz para eu ir ter contigo. Jesus disse o que para Pedro? Vamos lá, Renan, participe aí. Vamos lá, Maricéia, o que aconteceu com Pedro? Pedro afundou. Não, antes o que Pedro fez? Pedro criou uma realidade pela fé. E essa realidade pela fé fez-o caminhar sobre as águas. Sim. Sim ou não? Sim. Mas por que? Observe só. Por que Pedro conseguiu caminhar pelas águas? Porque ele teve fé. E a fé criou nele o quê? Uma Realidade. perspectiva, uma realidade. Então Pedro caminhou pelas águas enquanto estava fazendo o quê? Enquanto olhava para Jesus. Quando ele olhou para o mar, ele afundou. Exatamente isso. Ai, meu Deus. Então, quando eu tenho fé, eu fito os olhos do Senhor. Quando eu perco a fé, eu tiro os olhos dele. Sim, perde o foco. E quando eu olho para o Senhor, eu mantenho minha fé aquecida, minha fé
Inabalável. Se eu tiro os olhos dele, o que acontece? A fé. Não Afunda. tem a fé afunda. Ué, você perde a fé, você se perde, né? Então, se eu tiro os olhos do Senhor, eu começo a viver uma outra realidade. Não a realidade do impossível. Diz, o nosso Deus é o Deus do impossível. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa não tirar os olhos do Senhor, porque Ele está à destra de Deus Pai. E Ele é o Todo-Poderoso Deus. Fala, meu comandante Hamilton. Tudo bem, meu irmão? Deus abençoe, bem-vindo. Comandante Hamilton, o tema é sobre o medo. Quiser participar, ok? É só colocar aí que tipo de medo ou fobia você tem, ok? E a gente está discutindo como vencer. Então voltemos ao assunto. Eu tenho Pedro, que viu Jesus temeu, criou uma realidade. Ele vai lá e acende o interruptor. Ele vê que é Jesus e diz, é o Senhor mesmo, manda ter com você. Jesus então o convida. Ele fita os olhos em Jesus, tem fé e vai. Só que no meio do trajeto, o que acontece? Afunda. Ele percebe a outra realidade. Não a realidade da fé, mas a realidade do medo. Ele está vendo o mar. Imagina você à noite, no meio do mar, e ver Jesus ali, mas ele não, como o pastor citou, não viu Jesus, ele viu aquela imensidão de água. O que vai acontecer com a gente frequentemente se a gente desfocar de Jesus. Quer ver uma coisa interessante de perceber? Quem aqui já é que o João não está aqui, quem pescou, quem já foi em alto mar, por exemplo, numa embarcação, vai perceber que à noite o mar não é visto. É um breu, é uma escuridão. É tudo escuro. Então, enquanto ele estava caminhando, ele fitou os olhos de Jesus e não viu o que? A escuridão. Porque quem era a luz ali? Jesus era a luz dali. Jesus era a luz. Quando ele tirou os olhos de Jesus, o que ele viu? Nada. Ele viu a escuridão. Ele viu a realidade do medo, Mauricéia. Ele viu a realidade do medo, ô Michele. A realidade do medo é completamente oposta à realidade da fé. Por isso, em nome de Jesus, ó consumador da nossa fé, não tenham medo de nada, porque Ele garante. Ele tem todo o poder, a palavra diz, que Deus deu para Ele todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando você tirar os olhos de Jesus, vai significar algumas outras coisas. Em primeiro lugar, falta de confiança. Quando você tira os olhos de Jesus, significa também o que, Dayana? Falta de fé. Falta de fé. Além de falta de fé, o que? Falta de temor. Falta de temor, mas o que? Ai, meu Deus, reverência, amor. Falta de confiança. E quando se perde a confiança, se perde tudo. Quando se perde a confiança, se perde tudo. Eu já tive amigos que me traíram. Fica difícil de voltar a confiar nesses amigos. Fica difícil de voltar a confiar. Porque quando se perde a confiança, se perde tudo. E no caso de Pedro, por causa de Pedro ter perdido a confiança, o que Pedro estava se perdendo ali? Tudo o que significava o quê? A própria. Vamos lá, vamos ao texto bíblico, galera, se liguem. Ele ia afundando significa o quê? Que ele estava o quê? Se afogando. Se afogar significa o quê? Morrer. E o medo não dá essa sensação de afogamento? De morte, né? O medo não traz sensação de morte? Dá O medo não te prende, não te amarra, não te sufoca? Sim. Sim ou não? Sim. A mesma coisa Pedro estava sentindo. Então, quando eu falo de que o medo te traz sensação de perder tudo, significa perder a própria vida. Ei, meu irmão, larga esse medo, porque o medo está roubando a tua própria vida. Oh Deus! Deus. O medo está roubando a tua vida.
Viva essa vida maravilhosa que Deus te deu. Viva essa vida maravilhosa que o Senhor te deu. Então, comece em nome de Jesus a desenvolver a fé em Deus. Comece agora a praticar o exercício de nunca mais tirar os olhos de Jesus. Porque tirar os olhos de Jesus significa não confiar plenamente nele. E não confiar plenamente nele significa um estado de morte, um estado de escuridão, um estado de sufocamento, um estado de afogamento. Assim viveu Pedro. Vocês têm que participar, né? Quando a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, também entra nessa questão. Porque quando a gente não tem a fé, a gente perde a confiança e a gente então não tem nada. Então, se eu não tenho a fé, eu tenho o quê? Como eu posso confiar nas minhas próprias forças, se eu sou um ser humano limitado? Quando eu não tenho fé, a primeira coisa que acontece de ruim na minha vida, eu vou atribuir muitas vezes a Deus o culpado, a Deus como culpado. E com medo eu não consigo ter relacionamento, eu tenho medo de tentar o novo, eu não consigo mudar de emprego, eu não consigo fazer uma faculdade, eu não consigo ter um novo relacionamento, eu não consigo esperar, o que tem além do medo? Não sei, porque eu não pulei esse obstáculo, eu vivi sempre diante dessa parede. Não, seja um complexo de inferioridade, seja a depressão, isso tudo envolve a ansiedade, o medo. O medo traz doença psicossomática. Então, quando a gente tem toda essa barreira, a gente não consegue transpor, não consegue passar disso. E eu não sei o que tem para mim daqui para cá, porque eu preciso da fé para poder ultrapassar essa porta, essa barreira. E sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé eu não vou a lugar nenhum. Então eu vou ter medo de tudo. Ok. Bem-vinda, Tati, que saudade. Manda um beijo para os meus filhinhos aí. Manda um beijo para o Canu. Beijo, Tati. Linda. E aí, Tati, você tem medo de alguma coisa? Quer participar? Coloque aí no chat, ok? Que medo você tem? Medo de quê? E participe conosco. Amém? Então vamos lá. O medo paralisa, o medo traz sentimento de afogamento. Qual outra atitude eu devo ter para vencer o medo? Ok? A terceira atitude que devo ter é usar a armadura de Deus, sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, você consegue vencer o medo com a verdade. A Bíblia diz que a verdade traz libertação. A verdade nada mais é do que você acender a luz. Acenda a luz que vai revelar todas as coisas. O que a Bíblia diz sobre luz? Ora, tudo aquilo que deve ser revelado deve ser o que? Posto o que? A luz. Não adianta você pegar a sua lanterna e colocar embaixo da mesa. Se você quer que todas as coisas apareçam, coloque a luz. Então você que está vivendo uma fobia, você precisa conversar com pessoas, você precisa falar com pessoas. Pode guardar isso para você. Não é verdade? De repente você está vivendo uma opressão na sua casa. De repente a sua mulher está oprimindo, o marido está oprimindo, de repente a vida financeira está oprimindo. Você precisa falar, né? Você precisa conversar com alguém. Ainda mais como vamos trazer aqui também a respeito de estudantes. Tem medo de tirar notas ruins, né? Fica com medo das reações dos pais, não consegue expor para os pais o que está acontecendo, né? Aí quando chega no fim do bimestre, tem que entregar o boletim para os pais, mas poderia muito bem ser evitado se expôs para os pais, né? O que está acontecendo. Mas muitas pessoas não expõem por medo. Então, assim, está com dificuldade na escola? Conversa com seu pai. Está com dificuldade em alguma questão da sua vida? Abre a boca, conversa. Busque alguém de sua confiança. Você não precisa passar pela dificuldade sozinho. Não precisa passar pela luta sozinho. Porque você vai sufocar. Voltemos a Pedro. Pedro estava caminhando, ele viu a realidade dele, perdeu a fé, parou de olhar para Jesus. Ele perdeu a confiança na palavra de Jesus. Qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Vem. Sim ou não? Sim. Não foi a palavra dele? Vem. Ele perdeu a confiança na palavra dele, de Jesus. E
quando perdemos a confiança na palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a gente afunda. É ou não é? É verdade. Aí o que é que Pedro fez quando estava afundando? Qual foi a atitude de Pedro? Ele teve medo, pediu socorro para Jesus. Aí está o sério da questão. Pedro não ficou calado. Aham. Tem muita gente se afogando calado. Eita. Tem muita gente se afogando, morrendo. A vida está acabando, a vida está indo embora e não abre a boca para ninguém. Não conversa com pastores, não conversa com amigos, não conversa com ninguém. Uma questão sobre isso, Jesus quando foi ao Getsemane, os discípulos ficaram lá embaixo, que ele pediu que vigiasse. Jesus quando subiu, ele expôs o medo dele a Deus. Ele falou: Pai, eu estou com medo, se possível for, passa de mim esse cálice. O próprio Senhor, o nosso Salvador, ele clamou ao Pai dizendo que estava com medo. Muito bem, então vamos pontuar. O medo é do humano, o medo é do ser humano. Como Jesus tinha. Sim ou não? Mas qual foi a atitude de Jesus perto do medo? Orou. Então, orou. Começou com o Pai. Ele falou, ele expôs o medo dele. Isso aí. Mas por obediência ele disse: seja feita a vossa vontade, não a minha. E prosseguiu. Exatamente. Não é que a gente quer tratar como desses problemas sozinhos. A gente não consegue conversar com ninguém, até pelo fato de a coisa muitas vezes ser meio cabulosa e a gente tem medo de contar. Voltando ao lance sobre fé, o medo como abstrato, ele precisa de armaduras espirituais, e a Bíblia ela tem todas as todo o direcionamento, todas as saídas de como vencer o medo. Um é o escudo da fé. Se eu tenho um problema que eu não posso meter a mão aqui para combater, eu tenho uma arma espiritual, é um combate espiritual. Como fazer isso? Orando, tendo intimidade com esse Deus que pode combater por mim. Sem fé é impossível. O cerne da questão é: não viva o teu problema sozinho. Você que é de outra igreja, você está passando por opressão, você está passando por fobias, você está passando por situações. Não viva isso sozinho. O exemplo dado pela Dayana, o próprio Jesus teve medo e ele clamou ao Pai. É verdade. Pedro teve medo, estava morrendo, ele clamou a Jesus. A mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, Isso. ela clamou, ela foi até Jesus. O cego de Jericó, o medo de viver eternamente cego, fez-o clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, escuta esses conselhos bíblicos. Escuta esse conselho bíblico, ok? A palavra de Jesus é a verdade. Quando ele disse para Pedro: vem, e quando ele desconfiou dessa palavra, ele afundou. Quem mandou ele foi o próprio Deus, o próprio Jesus. E chama a gente até agora. E hoje Deus está falando para você o quê? Não tenha medo, não tema Covid-19, não tema o futuro, não tema o desemprego, não tema a doença, não tenham medo. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Não tire os olhos dele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Luciana, não está na hora de você sofrer calada, meu irmão. Você precisa se libertar disso. Amém? Nós estamos então terminando a nossa live. Eu quero terminar lendo para você um texto que se encontra na Epístola de João, capítulo 4, 18. Nós vamos orar ao Senhor, cantar mais um louvor e nos despedir daqui a pouquinho. Então tá. O texto diz: pois no amor, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. O amor traz segurança, Dayana. Quando a gente ama, o amor traz segurança. Conviver com uma pessoa que você não ama te traz insegurança. Mas quando você convive com uma pessoa que te ama, isso te torna seguro. Você se sente abraçado, você se sente cuidado, você se sente agraciado por ele, por ela.
Você tem o melhor convívio da terra. Você tem o convívio de Deus, o convívio de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mary, meus pêsames pelo falecimento do seu cunhado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E partiu para o Senhor. Que o Senhor possa consolar seu coração, Mary. Amém? E você pode participar desse finalzinho aí. Qual a fobia que você tem? Júlia também. Bem-vinda, Júlia Cristina. Qual medo, qual a fobia que você tem? Ok? Então, olha só. O perfeito amor lança fora o medo. Então, eu convivo com pessoas que amam e que me amam. Porque quando você convive com pessoas que não oferecem para você o perfeito amor, você vive em desconfiança, você vive em insegurança. E a insegurança causa o quê? Medo. Mas nós estamos convivendo no melhor relacionamento que podemos viver, que é o relacionamento com Jesus. E por estarmos nos relacionando com Ele, com Jesus, não há aqui espaço para o medo, porque Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para finalizar, a palavra de Deus diz também em Filipenses 4, que eu gosto muito, por sinal, desse versículo 4:13, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me dá a força, a garantia de prosseguir é Ele. Ele diz: eu te ajudo, eu te sustento, amparo, renovo. Se passar pelas águas, não vai se afogar. Se passar pelo fogo, não vai se queimar. Então é essa convicção que eu tenho. Eu tenho um Deus que me fortalece. Todo dia você cita a frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu posso tudo nele e nada me faltará. Meu querido, deposita a tua confiança no Senhor, pega a ansiedade e lança de volta nele. Eu citei uma frase que diz: o pior é desistir do que não tentar. Não tenha medo de tentar. O que está guardado no seu coração? É um sonho? É um projeto? É um planejamento? Coloca nas mãos de Deus, deixa que Ele ajuste ao seu modo, e no tempo certo a vitória ela vai chegar. Mas deixa o medo de lado, alimentando a sua fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, Renan. A palavra de Deus fala também que, para Davi, né, o salmista aqui, Deus era um refúgio e fortaleza. Aleluia. Independente do que tenha acontecido, glória a Deus, acontecendo conosco, tenha Deus como seu refúgio e fortaleza, porque sendo assim, você não temerá nada. Ainda que a terra se trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Independente de onde você esteja nesse momento, independente de qualquer causa, circunstância que você estiver passando, Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Glória a Deus. Nada acontecerá contigo, eu creio. Ele te garante a tua vitória. Amém. Glória a Deus. Então está passando situações difíceis? Diga, profetize a palavra de Deus para você. Diga: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. É Ele quem te faz descansar em pastos verdejantes. Ele é o teu pastor, nada vai te faltar, em nome de Jesus. Enquanto o Renan está preparando aqui o louvor, eu quero terminar essa palavra dizendo: descanse naquilo que Deus diz. Vou repetir: descanse naquilo que Deus diz. Descanse naquilo que o Senhor fala para você. Sabe o que o Salmo 91, Salmo 91, versículo 1, versículo 2 diz? Diz o seguinte: é o que Deus está dizendo para você nesse momento, para você sacramentar, para você vencer as suas fobias e vencer o medo, sobretudo esse medo que assolou o mundo, assolou o Brasil nesses dias. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Está na hora de você descansar naquilo que Deus diz. Aleluia. Dirá do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus e em quem confie. Não perca a confiança. Desenvolva a sua fé em Deus. Não tire os olhos do Senhor e utilize e creia na palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Louvemos, louvemos. Aleluia. Cante comigo. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a fé. Ele é grande. Você pode profetizar para a sua vida, para a sua casa. Fora o medo, vem a luz. Cante. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda com qualquer inimigo que se levante. Vai cair, vai cair. Isso diante dele nos prostrar. Aleluia, glória a Deus. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Cante comigo bem forte. Traga essa presença para o teu lar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Por só tu, aleluia, sobre toda a terra e céus. Mais uma vez, queremos o teu nome. E agradecer-te por obra em nossas. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Pois só tu és, o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, te exaltamos, Senhor, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Tu és o Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. A nossa oração, ó Pai, é que tu possas guardar a todos, que tu possas proteger a todos. Abençoe a todos os nossos irmãos que nos assistiram, que nos assistem. Abençoe, Pai querido, todos os enfermos. Levanta a tua cura, sopra, Senhor, a tua cura. Que todos os anjos, Senhor, que trabalham, Senhor, na linha de Rafá, que possam visitar todos os enfermos nesse momento e possam curar, 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 curar. Nós libertamos uma palavra de cura, nós libertamos, Senhor, pela fé, nós liberamos uma palavra de salvação, liberamos uma palavra de libertação. Em nome de Jesus, nós servimos ao Senhor e cremos que tu podes fazer grandes coisas. Aleluia! E que tu possas manifestar, Senhor, a tua grandeza, possas manifestar o teu poder, possas manifestar, Senhor, a tua maravilha. Em nome de
de Jesus, em nome de Jesus, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A cada dia vou vivendo sobrenatural, vou plantar e crescer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Obrigado, Jesus. Abençoe a Jaqueline, abençoe a Ana, a sua família, abençoe a Márcia, Senhor, abençoe a querida Mauricéia Júnior, toma a Cristina em tuas mãos, Senhor, abençoe a Luciana, Giovana, meu Pai, Luiz, abençoa a querida, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, ó Deus, e para a glória do teu nome, toma a Leila, a Edneia, toma Jaqueline Luiz, abençoe a Patrícia Damares, o Paulo Silva, a Milton, abençoa a querida, todos os nossos irmãos, abençoe a Tatiana, a Cadu, seus filhos, tome em tuas mãos, Senhor Deus, a Elaine, o Luciano, ó Pai querido, seus filhos, Pai, tome em tuas mãos, toma a Mary, Senhor, que passa um momento delicado, abençoe a Maurícia, abençoe a Ivone, abençoa, Pai querido, em nome de Jesus nós oramos, que a bênção do Senhor possa, Senhor, de verdade alcançar, Deus, a todos os nossos irmãos, abençoa, Pai, no nome de Jesus nós pedimos, tome em tuas mãos, manifesta dessa maneira, Deus, a tua bênção, manifesta dessa maneira a tua graça, abençoa a Michele Tavares, a sua família, em nome de Jesus, toma, reúne em tuas mãos, Deus, nós oramos por todos os nossos amigos, nós oramos e entregamos, em nome de Jesus, rompendo em fé, glória a Deus, Deus abençoe a todos, esperamos vocês, domingo, às 19 horas, mais uma live do Meet, em nome de Jesus, beijos, nós chamamos, não tenham medo, vamos dizer todos juntos, nós três, cadê o microfone? Cadê o microfone? Vamos lá, 1, 2, 3, não